Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos iniciar uma jornada de conteúdos novos, de matéria nova, de pensamentos novos em filosofia. De forma especial, esse vídeo é de conteúdos do segundo ano do ensino médio, claro, mas vale para todos os anos e também para aqueles que estão estudando para Enem, para vestibulares. No nosso trimestre anterior, no nosso módulo anterior, nós estávamos estudando sobre a verdade, a busca pela verdade, e por isso que nós estudamos lógica e assim por diante, depois a verdade e assim por diante. Hoje nós vamos iniciar um trimestre, um módulo, que nós vamos estudar o conhecimento, certo? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar epistemologia, que é chamada de a teoria do conhecimento, o estudo do conhecimento, certo? A palavra episteme é ciência, é conhecimento, é conhecer, certo? E, por exemplo, episteme, ciência, conhecimento, e logia, logos, estudo. Então é o estudo da ciência, o estudo do conhecimento, é o conhecimento do conhecimento, certo? Quando a gente estuda o conhecimento. No nosso trimestre anterior, a gente buscou a verdade. A gente conversou sobre a verdade, como encontrar o conhecimento verdadeiro, como encontrar a verdade. Quando a gente fala de epistemologia, de teoria do conhecimento, nós não estamos preocupados com a verdade. Nós estamos preocupados com o processo do conhecimento. O processo. Como é que funciona o conhecimento? Como é que se conhece uma coisa? Como é que se aprende uma coisa? Quando eu me deparo com uma cena, com uma situação, como que funciona esse processo no meu cérebro, dentro da minha alma, do meu logos? Como é que isso funciona? Como é que esse processo do conhecer funciona? E a gente, entendendo esse processo, compreendendo esse processo, a gente conhece mais e melhor, tá? Então, vamos resumir. Epistemologia, a teoria do conhecimento, é o estudo sobre os processos do conhecimento. Como é que o conhecimento funciona, certo? Hoje, nessa aula, nós vamos falar de 4 conceitos importantes em teoria do conhecimento. 4 conceitos importantes que vocês precisam aprender, guardar dentro do cérebro, dentro da cabeça, esses conceitos importantes que fazem parte desse processo do conhecer, desse processo do conhecimento que a gente vai estudar com a epistemologia. O primeiro conceito é a sensação. Sensação. Então, o que é a sensação? Vamos à explicação. Então, nós temos aqui um desenho, certo? Um ser humano que olha para um objeto. E nesse exemplo, que vai se repetir nos outros conceitos, nós vamos entender o que é a sensação. A sensação é algo que o objeto provoca em nós, independente do objeto. Aqui tem uma árvore, uma planta, né? E a sensação é algo que o objeto vai provocar em nós através dos nossos sentidos. Por isso, sensação. Nós vamos ser provocados pelo objeto através dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos, lembram-se? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a sensação é isso. O objeto me provoca através dos meus sentidos. E aí, quando eu olho para o objeto, eu vou ter a sensação. E com a sensação, eu olhando para o objeto, eu vou ver lá a cor do objeto, qual o cheiro que o objeto tem, o formato do objeto, os sons que ele transmite, qual o gosto ele tem. Então, estas características eu vou conseguir captar através dos meus sentidos, da minha visão, porque eu vou olhar, do meu olfato, porque eu vou cheirar, vou sentir o gosto e vou tocar e assim por diante. Então, sensação é uma provocação que o objeto faz em mim e eu consigo captar através dos meus sentidos. Isso é uma sensação. Nossa,
Então eu tive uma sensação. Opa, eu tive uma sensação. Então alguém me provocou, um objeto me provocou e eu consegui captar essa provocação através dos meus sentidos. E aí eu percebi coisas sensíveis, coisas captáveis pelos meus sentidos. Cor, cheiro, formato, gosto, certo? Isso é a sensação. Ok até aqui? Beleza. O segundo conceito que nós vamos conversar é a percepção. Vimos a sensação, agora nós vamos ver a percepção. E o que é a percepção? A percepção é algo que eu vou fazer em relação ao objeto. Lembram-se da sensação, que era o objeto que me provocava. Agora a percepção é eu que vou fazer em relação ao objeto em mim mesmo. Então eu vou pegar os dados da sensação e vou fazer uma síntese dentro de mim. E eu vou concluir alguma coisa. Quando os meus sentidos me dão uma resposta àquela sensação, eu vou ver a cor, o formato, o cheiro, o gosto, e aí eu vou dizer, bom, isto é uma árvore. Eu dizer isto é uma árvore é uma síntese que eu fiz a partir dos dados que a sensação me deu. E essa síntese que eu fiz é a percepção. Eu consigo, por exemplo, eu olho para uma árvore e digo, olha, é marrom. Eu poderia dizer, então, aquilo ali é um café. Porque é marrom. Ah, olha, é verde. Ah, aquilo ali então é o Incrível Hulk. Olha, tem bolinhas coloridas. Ah, então aquilo ali é uma árvore de Natal. Poderia dizer várias coisas, mas através dos dados da minha sensação, que a sensação me deu, que é cor, cheiro, gosto e tal e coisa, aqueles dados sensíveis, da sensibilidade dos sentidos, eu consigo fazer uma conclusão, que é a percepção, uma síntese, e aí eu digo, ah, isso é tal coisa. É verde, tem um tronco marrom, tem raiz, tem frutos, é uma árvore. Então a percepção é uma síntese que eu faço e resumo o que é o objeto a partir dos dados que a sensação me deu. Beleza? Ok. Um outro conceito importante é a memória. Memória, já vimos sensação, que apresenta os dados para nós, vimos a percepção, que resume aqueles dados e conclui uma coisa, e agora a memória. O que é a memória? Então, a memória é quando eu estou ali me relacionando com aquele objeto, e lembre-se, gente, isso daqui a gente está falando sobre o conhecimento, então é algo quase que instantâneo. Eu olho o objeto, o negócio já acontece. Então não demora, a sensação, depois a percepção. É rapidinho, a sensação, a percepção, tudo rápido. Então, o que é a memória? Eu estou me relacionando com o objeto e desperta em mim, na minha alma, no meu logos, na minha razão, imagens passadas. Então eu olho para aquela árvore e digo, nossa, essa árvore me lembra aquele pé de goiaba que eu trepava lá quando eu era criança e colhia goiabas e comia lá naquela tarde de domingo com os meus amigos. Isso é memória. Então o objeto me deu coisas sensíveis, e aí eu captei com a minha sensação, eu concluí com a percepção o que é aquele objeto, é uma árvore, e aí me despertou uma memória. Poxa, aquela árvore me lembra uma goiabeira que eu colhia goiaba lá com os meus amigos no domingo de tarde. Entenderam? Então a memória são imagens passadas que me despertam na mente, né? na razão. E o quarto conceito é a imaginação. Então nesse relacionamento com o objeto, me desperta a imaginação. Então eu estou lá me relacionando. E o que é a imaginação? São imagens futuras, imagens possíveis, imagens prováveis. Então eu olho para aquele objeto, me relaciono com aquele objeto, e esse objeto apresenta coisas sensíveis para mim, que a sensação vai captar. Aí a percepção conclui que ele é uma árvore.
eu concluindo que é uma árvore, a minha memória às vezes lembra de coisas passadas. Nossa, essa árvore me lembra aquela árvore dos meus amigos e tal. E a imaginação vai dizer, nossa, essa árvore poderia dar uma boa árvore para construir uma cabana lá em cima. Ela tem uns troncos bem formados para construir uma casa na árvore. Ou, nossa, olha que galho bacana aquele ali para colocar 2 cordas, uma tabuinha embaixo e fazer um balanço. Então, a imaginação é isso. Eu vou criando imagens futuras, imagens possíveis, imagens prováveis para aquele objeto. Então, eu olhei um balão, tem um balão voando, desses balões de festa de 7 de setembro que encheram com gás hélio, aquilo está voando lá no céu, e aí eu olho para aquele objeto. Aí eu me relaciono com ele, estou me relacionando. Aí ele vai jogar coisas para minha sensação. Então, nossa, é redondo, é da cor vermelha, tem uma fitinha na ponta, está voando no céu. Aí a percepção vai concluir, é um balão de gás hélio. Inclusive hoje é dia 7 de setembro, então ele deve ter vindo lá do desfile da cidade. Aí me vem a memória, poxa, me lembro que um dia eu estava no desfile e eu queria tanto um balão desse e os meus pais não tinham dinheiro para comprar. E aí vem a imaginação. Eu acho que eu vou lá num desfile para comprar um balão desse para mim. Eu acho que o cara ainda deve estar lá. Olha, estou criando imagens. O cara que vende esse balão ainda deve estar lá. Deve estar lá perto do centro de eventos. Eu vou lá comprar um balão desse. Estão entendendo? Então esses 4 conceitos fazem parte desse processo do conhecer, desse processo do conhecimento. É algo complexo, mas que acontece instantaneamente, imediatamente, quando a gente está se relacionando com o objeto do conhecimento. Beleza? Essa é a primeira aula sobre esse assunto e a gente vai desenvolvê-lo muito mais ainda. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Não desliga o vídeo ainda. Se não é inscrito no canal, se inscreve, nos ajuda, isso não custa nada para você. Beleza? Abraço, até a próxima. Valeu!